Levante sua mão se você já ganhou o dia por causa de um sorriso. Uma semana. Um casamento. Tem ninguém? Então, uma pessoa aqui. Duas pessoas. Pablo toda vez levanta a mão. Acho que ele quer ganhar uns pontos com o Hannah. Qualquer coisa que eu pergunto sobre casamento, eu, pastor, eu. Olha aí, está ganhando uns pontos, não está não, Ana? Ana está se escondendo ali, mas com certeza ele ganhou uns pontinhos. Coisa maravilhosa estar na casa de Deus, né, gente? É muito bom estar aqui, estar louvando a Deus mais uma vez. Que coisa maravilhosa. Feche os seus olhos, vamos orar, vamos pedir, invocar a Deus para que continue aqui com a gente, porque se ele sair daqui, aí não faz o menor sentido a gente continuar aqui. Vira qualquer coisa menos encontro de adoração. Ele precisa estar aqui. Então vamos pedir para que ele permaneça conduzindo essa mensagem para causar a transformação, o impacto que a gente espera. Põe uma das suas mãos na sua Bíblia, repita comigo assim: Senhor Jesus, essa é a tua palavra. Eu creio no que ela diz que eu creia. Eu sou quem ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Abre os meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. Agora eu vou continuar a oração. Senhor, muito obrigado, Pai, por estar aqui. Deus Espírito Santo, Jesus, esta é a tua casa, Deus Trino. Nós dependemos do Senhor. Me conduz, Pai, em cada palavra que eu proferi, que não sejam as minhas, mas as tuas, e se eu falar as minhas, que os meus irmãos esqueçam. Mas se eu falar as tuas, que elas venham carregadas, Senhor, de tudo que as tuas palavras têm para oferecer: libertação, cura, transformação, alento, consolo, exortação, encorajamento, tudo junto, meu Deus. Pai, evita as distrações nos próximos minutos, garante que os nossos equipamentos funcionem, Senhor. Pai, leva a nossa mente cativa aos teus altares. Nós queremos continuar te ouvindo agora, não através dos louvores, mas através da ministração da tua palavra que santifica. Nos santifica um pouco mais, através da tua palavra. A tua palavra é a verdade, e nós dependemos dela. Nós confessamos aqui, uníssono, que nós dependemos da tua palavra para viver. Jesus, o teu filho, quando esteve aqui na terra, encontrou na tua palavra inspiração, alento. Em cada momento da vida dele, ele se utilizou das tuas palavras, ele se ancorou nela, Senhor. Ele respondeu ao diabo com as tuas palavras. Até na cruz, quando ele suspirou, ele pronunciou as tuas palavras, Senhor. Ele estava totalmente conectado com as tuas palavras. Ele é o Verbo encarnado e ele está aqui. Obrigado, Jesus, por estar aqui, por estar passeando já nessa nave, por estar fazendo o que só o Senhor sabe fazer. Toca nas nossas emoções, mas sem emocionalismo puro, mas sim aquela lógica em fogo, Senhor. Aquele sentimento que a gente sente entendendo o que a gente está sentindo e o porquê que a gente está sentindo, porque o Senhor, o Espírito Santo, está soprando vida em nós, iluminando a tua palavra e falando vida para a gente. É isso que a gente quer. A gente espera a semana inteira, Senhor, para experimentar isso. A gente quer um evangelho experiencial, não só palavras. Nós queremos experimentar vida e vida em abundância, Senhor. Nos próximos minutos, cura pessoas. Se o Senhor quiser fazer isso através de uma oração, da minha ou de alguém, faz. Se não, o Senhor tem a palavra de ordem, pode fazer isso independentemente de alguém orar ou não. Cura mazelas físicas, emocionais e espirituais. Na tua presença, a abundância da alegria, de esperança. Nós estamos aqui para experimentar a alegria que o Senhor tem para oferecer, apesar das aflições e do sofrimento. Alegria mesmo nas tribulações que temos enfrentado. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram à igreja com o coração em pedaços, remoído. Pessoas que enfrentaram guerras para conseguir chegar à tua casa, mas decidiram chegar, acontecesse o que acontecesse, porque elas sabem que vale a pena estar aqui nos teus altares, Senhor, experimentando o que a tua casa tem para oferecer. Em nome de Jesus, amém
Amém. Levante sua mão se você já escutou essa crendice popular. Não conte o seu sonho a ninguém, porque se você contar, não acontece. Você já escutou? Levante sua mão se você já escutou isso. Eu já escutei muitas vezes. Aguarde o seu sonho para você. Não fale para ninguém não. Fique só para você, porque se você falar, não acontece. Satanás está ouvindo, as pessoas estão ouvindo, tem um bocado de cobiçoso, invejoso, gente que quer o seu mal e que vai fazer de tudo para o seu sonho não acontecer. O poeta castelhano, Miguel de Cervantes, ele pensava exatamente o contrário. Ele dizia assim, um sonho que se sonha, alguns de vocês conhecem essa frase também, um sonho que se sonha sozinho é só um sonho que se sonha junto vira realidade. Tem pessoas que usam em casamento essa frase de Miguel de Cervantes, eu até mesmo pronuncio de vez em quando, eu gosto dessa frase. Então ele pensa o exato oposto daquele negócio de que fique com o seu sonho só para você, não fale para ninguém. Eu diria que depende de para quem você conta. É o que eu penso. Depende de para quem você conta, com quem você conta para o seu sonho se concretizar, meu irmão. Com quem você conta? Você conta só com você mesmo, mais ninguém? São perguntas retóricas que eu vou fazer agora, tá? Não precisa responder nem levantar a mão. Você conta só com você e com mais ninguém? Você conta com o seu melhor amigo? Você conta com o seu cônjuge? Você conta com quem? Com a sua família? Com quem você conta? O que você anda fazendo com o seu sonho? Este é o tema da mensagem de Deus para você nesta noite. Se você gosta de anotar, então anote aí. O que você anda fazendo com o seu sonho? É impossível que você não tenha um sonho. Todo mundo tem um sonho. Isso não é uma frase só do Martin Luther King, não. I have a dream. Você também tem um sonho. Quer ver? Levante sua mão se você tem um sonho. Quem levantou as duas mãos é porque tem mais que um sonho, tem um sonho que está latente aí, você já está pensando talvez nesse sonho a essa altura. Só o fato de mencionar a palavra sonho já traz o seu sonho à tona. Aí, eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, lá no livro do profeta Samuel, capítulo 1 do profeta Samuel. A gente vai ler do verso 1 ao 17, vou repetir. Profeta Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, tá? Obrigado. Alguém perguntou se era primeiro ou segundo. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Domingo retrasado, como muitos de vocês sabem, a gente concluiu a nossa série de mensagens no Evangelho de João. Foram 20 mensagens no Evangelho de João. E hoje a gente vai dar início à nossa nova série de mensagens no livro de Samuel. Se você está aí com o coração palpitando, com expectativa de ouvir o que Deus tem a dizer para você nesta noite, diga amém. Então, assim diz a palavra do Senhor. Eu acho que a essa altura você já deva ter encontrado. Do 1 ao 11 a gente vai ler. Diz assim a palavra de Deus. Houve um homem de Remataim, Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Tinha ele duas mulheres. Uma já está de bom tamanho, tem gente que tem duas ou mais, né? Ele tinha duas. Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos. Ana, porém, não os tinha. Este homem subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a procurava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos?
Após terem comido e bebido em Siló, estando ali o sacerdote assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. O alvo implícito do livro de Samuel é traçar, gente, a história de Israel, desde que Israel era uma liga tribal, uma liga de clãs independentes uns dos outros politicamente e economicamente, governados por juízes e unidos apenas por um elo espiritual. Qual era esse elo mesmo que unia esse clã? Deus, ele era o elo espiritual, até o momento em que Israel se torna um governo centralizado, uma monarquia, e mostrar principalmente que Deus desaprova, e não somente desaprova, mas ele pune a desobediência, mas ele também honra, e ele abençoa a fé dos líderes e do povo dele. A primeira coisa que eu quero lembrar a você, é que Deus abençoa a sua fé. Deus abençoa a sua fé e abençoa a sua obediência. Algumas vezes Ele abençoa a obediência e a fé do povo dele, realizando sonhos, gente. Que tal isso? Que tal isso? Algumas vezes Ele abençoa você, realizando o seu sonho. Ele faz isso. O nosso texto mostra alguns quadros desenhados com cenas da vida de uma mulher que ousou ter um sonho e não guardou o sonho para ela mesma. Ela não ficou calada, não. Ela não guardou o sonho só para ela. Ela finalmente decidiu falar para alguém que podia fazer algo a respeito do sonho dela. Ana foi uma mulher que finalmente escolheu falar o sonho dela para a pessoa certa. Como diz a música, vou contar meus problemas a Deus. Eu vou contar a Deus. A quem você anda contando seus problemas e seus sonhos? A Deus? Só a Ele? Quando eu digo que Ana finalmente escolheu falar para a pessoa certa, eu falo isso por duas razões. Primeiro, Deus é o único que pode realizar sonhos, não se engane. Deus é o único que pode realizar sonhos. Segundo, o semblante caído e as lágrimas de Ana lavando o rosto dela quando ela era provocada por Penina, a outra mulher de Elcana, denunciava de forma bem óbvia o sonho dela. Qual era o sonho dela mesmo, gente? Ela queria ter um filho, mas o problema é que ela era estéril. Ela queria ter um filho, mas não podia. E Penina, ao contrário, tinha filhos no plural. Ela não convivia com amigas que tinham muitos filhos, ela tinha uma mulher em casa, a mulher do marido dela também, e que tinha não somente um filho, que já realizaria o sonho dela, tinha filhos no plural, e o verso 6 diz que ela passava isso na cara de Ana excessivamente, como quem joga uma torta na cara, acha pouco e esfrega assim, por trás da cabeça, nas laterais, na cabeça todinha. Excessivamente, ou seja, Penina abusava Ana emocionalmente, ano após ano. Penina não fez somente um comentário acidental, isolado, não. Foi uma gafe de mau gosto, não tem nada disso. Constantemente Penina mordia Ana com palavras afiadas e cortantes, do tipo assim, só imaginando aqui o que ela poderia ter dito. Eu acho que ela poderia ter dito algo do tipo: Ana, você já viu como os meus filhos são lindos? Você já viu como os meus filhos são inteligentes, lindos e abençoados? Você já viu isso? É uma pena, Ana, que você não possa ter filhos. Coitada de você, Ana. Coitada. Ou então, ela poderia ter dito assim: Ana, deve ser muito difícil viver a vida inteira sonhando um sonho que você não pode realizar. Eu acho que é uma vida intragável, sabe? Querer ter um filho a vida inteira e esse sonho não se tornar realidade. Deus me livre, Ana. Se eu estivesse no teu lugar, sabe o que é que eu faria? Eu me matava. Porque, afinal de contas, será que vale a pena viver uma vida inteira e sem realizar os sonhos? Afinal de contas, viver para quê, né, Ana? Viver para quê? Você não pode realizar esse sonho da sua vida?
Vai viver a vida inteira em branca nuvem pelos cantos da casa, de cabeça baixa, como você vive, só chorando, só chorando, só chorando, só chorando. Ou talvez ela tenha dito assim: Ana, como foi a sua noite hoje? Você sonhou que estava grávida? Você sonhou que estava grávida? Ah, não fique assim não, Ana. Vamos fazer o seguinte, já que eu tenho filhos, eu tenho tantos filhos, eu posso emprestar um. Eu posso te emprestar um para você brincar de faz de conta. Afinal de contas, Ana, eu às vezes até me confundo, olho para mim, eu tenho tanto filho que eu penso que eu sou uma coelha. Então eu te empresto um, se você quiser fingir de faz de conta. E assim esse ciclo infinito de abuso se repetia ano após ano, diz a palavra. Você pode imaginar o estado do coração de Ana a essa altura, meu irmão? Alguns de vocês sofrem abusos emocionais dos pais, dos cônjuges, de pessoas que dizem lhe amar. Estranhamente isso acontece e é ano após ano. Eu tenho que estar falando para alguém que não é possível, embora eu não tenha ninguém na minha cabeça. A psicologia moderna diz que o abuso emocional acontece quando o abusador distorce a realidade, fazendo a vítima duvidar dela mesma, até o ponto dela perder a própria identidade, e ela fica confusa, ela já não sabe nem quem ela é. Ela vive numa tortura emocional tanto tempo, por tantos anos, que de repente ela já não sabe nem quem ela é mais. A psicologia moderna diz isso. Meu amado, escute isso. Mesmo que você tenha um sonho que você não realizou, escute isso em nome de Jesus. Redobre sua atenção para escutar isso. Mesmo que você tenha um sonho que não se realizou até aqui, isso não define você. Isso não define você. Você não precisa se achar um fracasso por causa do sonho que foi adiado. Você não é definido pelo que você conquistou, pelo que você não conquistou, pelo que você tem, pelo que você não tem. Você é quem Deus diz que você é, meu irmão. E sabe quem diz? Deus diz que você é. Deus diz que você é. Olha, vai escutando aí a menina dos olhos dele. Diz que você é filho, diz que você é amigo de Jesus, é noiva de Jesus, sacerdócio real, raça eleita, povo santo, povo escolhido para anunciar as maravilhas dele, as grandezas dele, daquele que transportou você das trevas para a maravilhosa luz. É isso que Deus diz que você é. Eu sei que magoa, porque eu também já ouvi o que eu não gostaria de ouvir por pessoas que eu amo. Mas quando eu lembro que eu não sou quem as pessoas dizem que eu sou povo santo, sacerdócio real, amigo de Jesus, menina dos olhos de Jesus. Daí eu comparo estas palavras com estas outras, e eu dou descarga nessas outras. Você deveria fazer o mesmo. É um ótimo exercício para você que anda sofrendo abusos emocionais. Mas a verdade é que Penina pisoteou a autoestima de Ana como quem pisoteia uvas até tirar a última gota de suco. Não tem mais nada, eu imagino que não tem mais nada aqui, não sobrou mais nada em Ana, sabe? De um jeito que é bem provável que Ana não mais se visse como mulher amada por Deus, mas sim como um corpo estéril, um pedaço de carne que não serve para nada, indigno de existir. Não levante sua mão, mas você já se sentiu assim também? Ao ponto de pedir para morrer, sem coragem de tirar a vida, mas dizendo para Deus, para que mais um dia? Para que, Senhor? Me diz para que? Eu não posso realizar meus sonhos, eu sofro abusos emocionais, eu não encontro propósito, eu estou perdido na minha identidade. Para que continuar existindo? Outra pessoa a quem Ana denunciou o sonho dela foi o marido Elcana. Ele amava a Ana demais, só que ele não conseguia entender o que se passava no coração, na mente de Ana. Em um certo dia, quando ele vê Ana se desmanchar, se debulhar em lágrimas, escute como ele tenta consolar ela aqui no verso 8. Ele diz para ela assim: por que estás com o coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O cara se achava, né? 10 filhos. Mas que tipo de pergunta é essa, cara? Lendo esse texto mais uma vez, eu fiquei pensando, que
tipo de pergunta é essa? Não se trata de quem era melhor. Ana não estava estabelecendo uma comparação entre o sonho e o marido dela. Não se trata disso. Não se trata em ter um filho ou um marido. O fato é que ela tinha um sonho. Todos nós temos sonhos, todo mundo tem. E Elcana não conseguia entender o quanto o sonho de Ana significava para ela. E nem adiantava Ana explicar, não adiantaria, ele não conseguiria entender. Meu amado, não gaste sua energia, escute isso, tentando convencer pessoas a entender você. Alguns de vocês talvez tenham tentado tanto tempo, de tantas formas, fazer com que as pessoas lhe entendam. Não gaste sua energia com isso, seu tempo é muito valioso. É valioso demais para você simplesmente ficar assistindo a areia da ampulheta e se esvaindo, se esgotar, tentando explicar o que a maioria das pessoas não conseguiram entender nem 100 anos. Elas não vão conseguir entender, meu irmão. Ah, ninguém me entende, pastor, ninguém me entende. Mentira. As pessoas não lhe entendem, mas Deus lhe entende. Então converse com quem lhe entende. Conte o seu sonho para quem pode fazer alguma coisa. O seu sonho aqui, a gente vai para o nosso ponto 1. O seu sonho, se denunciado ou dito à pessoa errada, ou ela vai criticar você, ou ela não vai conseguir te entender nem te ajudar. Conte o seu sonho para Deus. Conte o seu sonho para Deus. O verso 10 diz que Ana, mesmo com a alma esmagada em 1000 pedaços, que eu imagino que ela estava, ela finalmente decide contar o sonho dela para a pessoa certa. Ela entra no templo e ela começa a falar com Deus, e entre um soluço e uma palavra, eu imagino, um soluço e uma palavra, um soluço e uma palavra, ela descreve com todos os detalhes o sonho dela para a pessoa certa. Para a pessoa certa. Agora repare que o verso 10 diz que ela estava com amargura de alma. Se você tiver com uma caneta e um lápis e quiser frisar, frise isso, com amargura de alma. A palavra hebraica aqui para amargura é manran, que também pode ser traduzida como desgastada. Como o que mesmo? Desgastada. Fique com isso em mente, desgastada. Veja então que Ana estava com a alma desgastada, talvez no limite do desgaste. Eu creio que eu estou falando para alguém aqui, com certeza, que está no limite do desgaste. Se você entrou por aquela porta e você entrou no limite do desgaste, a palavra é para você. Mas a pergunta é, o que Ana fez com isso? Talvez você entrou por essa porta sem saber o que você vai fazer com o limite do seu desgaste. E o que Ana fez com o limite do desgaste dela? Bom, ela não descontou a raiva no marido. Tem gente que quando está no limite desconta no filho, no marido, no patrão, no empregado. Ela não fez isso, ela não abandona a casa. Ana não abandona a casa, apesar de que existiria uma vantagem mínima em abandonar a casa. Qual seria a vantagem mais óbvia? Não ter que olhar mais na cara da desalmada da Penina. Pelo menos isso, mas Ana não fez isso. Ana também não fecha a Bíblia de vez e não dá as costas de Deus a Deus como algumas pessoas fazem. Ela não finge para as pessoas que está tudo bem. Tem gente que está com o coração aí em frangalhos, está no limite, mas está tentando sorrir, enganando todo mundo, tentando enganar a si mesmo. Não, Ana não faz isso, ela não finge que está tudo bem, não. E nem muito menos ela abandona a casa de Deus, muito pelo contrário. Ela corre para a casa de Deus, a casa de oração. Se você está precisando conversar, Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Todas as nações, ela corre para a casa de Deus. E não para fazer só uma oração, mas para perseverar em oração. O verso 12 diz, demorando-se ela no orar perante o Senhor. Outra tradução, que talvez é a sua aí, diz, perseverando ela em orar. Perseverando. Redobra a sua atenção para ouvir isso agora, e esse é o nosso segundo ponto. O seu sonho muitas vezes se torna realidade quando ele é regado de oração perseverante. Será que você consegue dizer a pessoa à sua direita aí? Veja se você consegue repetir. O segundo ponto, o seu sonho se torna realidade muitas vezes quando ele é regado de oração, o que, gente? Perseverante, Levante sua mão se você já contou o seu sonho a Deus. Levante sua mão se você já contou o seu sonho a Deus. Meu irmão, conte de novo.
E de novo, 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 e de novo. Chega uma hora que Deus diz assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu vou ter que ouvir para ele, pelo menos, parar de repetir esse eco de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes, já escutaram essa musiquinha? Cante essa música no ouvido de Deus, meu irmão. O tempo todo. O tempo todo. Existem provas bíblicas, não evidências, não evidências, pistas que dão a entender que Deus chega num limite. E diz que não seja por outras razões, mas porque ele já não aguenta mais, ele ouve. Daqui a pouco eu chego lá. Ana estava com a alma amargurada. Muitos, quando estão com a alma amargurada, oram menos. Oram menos. Ah, não vou orar mais não. Oxi, já orei 5, 10, 15 anos. 20 anos, Deus. Você acha que eu sou um palhaço? 30 anos, Senhor. Você está de brincadeira? Estou com a impressão que eu estou em cima de um palco, o Senhor está jogando tomate em mim. Tem gente que não fala isso para Deus, mas pensa, mas sente. É a mesma coisa. Nada de orar menos, muito menos de parar de orar, não é assim que funciona. Pare de orar para você ver o que é que acontece. Não acontece nada. Você não faz nada e você não vai ter nada em retorno. Não acontece nada. Aliás, acontece, piora. A atitude de Ana deixa um ótimo exemplo. O desgaste da alma é um convite do Espírito Santo à oração perseverante. Quando alguém está contente, diz a palavra, está contente, cante louvores. Lembra desse versículo? Está aflito, faça o quê? Ore. Ore, diz a palavra também, ore com súplica, insistentemente. Charles Spurgeon alerta que a amargura de alma pode ser um indício da nossa necessidade da oração e um incentivo para esse exercício santo. Sim, orar também é um exercício, meu irmão, um exercício à maturidade, à sua piedade, a atrair mais perto de Deus, a intimidade. Meu amigo, você precisa entender que existem coisas, muitas coisas que não vão acontecer se você não orar. Tem coisa a respeito das quais, se você não orar, não faz a menor diferença. Se você continuar orando se você orar para continuar existindo oxigênio na terra, você orando ou não, o oxigênio vai existir até o último dia, até a volta de Jesus. Não faz a menor diferença se orar ou não. Mas tem muitas coisas para as quais, se você não orar, você não vai ver concretizado. Nessa noite, Jesus diz assim para você: ore um pouco mais, confie um pouco mais, espere um pouco mais. Eu tenho que estar falando para alguém aqui que estava pensando no contrário: vou orar menos, não quero esperar não quero confiar tanto. E Jesus querendo dizer para você, porque você já ouviu isso, Ele está lhe lembrando: espere um pouco mais, ore um pouco mais, confie um pouco mais. No capítulo 18 de Lucas, Jesus conta uma parábola, agora que eu chego lá, onde eu disse que chegaria. Capítulo 18 de Lucas, Jesus conta uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca esmorecer. Alguns de vocês já estão lembrando dessa parábola aí. Ele diz que numa certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, e que também naquela mesma cidade tinha uma o quê? Quem lembra? Uma viúva que insistentemente ia até o juiz, repetindo as mesmas palavras, e ela implora ao juiz, dizendo assim: julga a minha causa contra o meu adversário, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa, julga... Um elefante incomoda muito. Ela ficava o tempo todo repetindo essa ladainha, virou uma ladainha no ouvido desse juiz. Bom, durante um certo tempo o juiz não quis atender o pedido dela. E ele se deu mal, porque ela não desistiu não. Ela continuou enchendo, mas, como eu estou dizendo, essa mulher ela não largava o pé dele, até que uma hora o juiz, sem suportar mais essa insistência da mulher, ele pensa alto, diz o texto, ele pensa alto. Interessante. E ele diz assim: bem, eu não temo a Deus. Ele fala assim: eu não temo a Deus. Eu não respeito homem nenhum deste mundo inteiro, eu não respeito. Mas essa mulher me importuna tanto
que eu vou julgar a causa dela, só assim ela para. Na sua tradução deve estar dizendo assim, para de me molestar, não está assim na sua tradução? Algumas têm assim, para de me molestar, se fosse na linguagem de hoje, seria de me encher. Eu não aguento mais. Depois de contar essa parábola, Jesus diz assim, olha só o que é que Jesus diz depois, talvez você não lembra da sequência, mas Jesus fala assim, depois de contar essa parábola, ele diz, pense nas palavras desse juiz iníquo, Jesus falando, você acha que Deus não fará justiça? Eu estou somente lendo, é Jesus falando para você, escute aí e aplique diretamente na sua vida, você acha que Deus não fará justiça a você, escolhido dele, que clama dia e noite, embora pareça que ele está demorando para atender você? E Jesus não para, ele continua dizendo assim, eu digo que depressa, Jesus falando, depressa ele lhe fará justiça. E ele também não para aqui, Jesus continua falando, se você quiser depois no texto vai conferir, ele diz assim, quando eu vier, Jesus fala, quando eu vier, será que eu vou encontrar você confiante? Eu não estou escutando muitos aleluias agora. Porque eu, assim como você, não estou no máximo da minha confiança. É por isso que Jesus perguntou isso. Quando eu vier, será que eu vou encontrar você confiante em mim? Para a gente pensar, não é? Seriamente. Meu amado, lembre-se que Jesus não somente nos compele de boca, não. É isso que eu acho massa em Jesus. É uma das coisas, é uma das facetas desse caráter multifacetado de Jesus que eu mais me admiro, sabe? Jesus não fala só de boca, que ele nos compele de boca a orar insistentemente, não. Ele mesmo é o exemplo mais incrível disso, sim ou não? Mais incrível que existe. Jesus sempre foi poderoso em palavras e em obras e nunca ensinou nada que ele mesmo não pusesse em prática, nada que ele não fosse exemplo em termos de oração perseverante. Os montes gelados e a neblina da noite podem dizer, tanto os montes e a neblina, eles podem dizer assim, nós somos testemunhas. Que o nosso mestre, nos momentos de amargura dele, orou e orou e orou ao ponto de suar sangue. Anjos, demônios, montes, neblinas, são testemunhas, ninguém pode negar que o nosso mestre orou perseverantemente. Olha só que exemplo para a gente. Agora escute que notícia maravilhosa, no assunto de oração, Jesus é o nosso mestre, ele também é o nosso advogado. Mestre, exemplo e advogado. O poder de um advogado é o direito, vou lembrar isso a você, de assinar em nome de alguém. É isso que o advogado tem, o direito de assinar em nome de alguém. É exatamente isso que acontece quando você ora. Quando você ora, Senhor, julga a minha causa. E você repete, Senhor, julga a minha causa, julga a minha causa. O Espírito Santo ajuda você tanto na sua intenção, que às vezes é desmantelada, quanto em colocar as palavras corretas na sua oração. E os anjos levam em taças de ouro até Deus as suas orações. Mas antes de Deus atender, olha só esse detalhe, atente para esse detalhe. Antes de Deus atender os seus pedidos, ele se vira para Jesus e ele pergunta, filho, você acha que eu devo atender o pedido dele? E Jesus fala, pai, deve sim. Deve sim, porque eu sou o advogado dele. Deve sim, porque eu sou o primeiro ajudador dele. Deve sim, porque eu sou o amém dele. Deve sim, porque eu disse que eu estaria com ele todos os dias, sempre. É por isso que eu assino, está aqui, pode ouvir. Eita glória. É esse tipo de advogado que você tem no céu, meu irmão. Meu amado, você tem no céu um advogado e um juiz. Você tem Jesus como advogado e você tem Tzedekenu Adonai, o Deus que é o seu juiz, a sua justiça. O que é que você quer mais? Por isso ore um pouco mais, creia um pouco mais, espere um pouco mais. Agora vamos ao nosso terceiro e último ponto. O seu sonho tem mais e maiores chances de se tornar realidade. Tanto realidade quanto uma bênção, quando Deus é mais importante para você do que o seu sonho. Quem é que tem que ser mais importante do que o seu sonho?
Será que ele é? No verso 11, Ana faz um voto na oração dela. Ela diz a Deus: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares da tua serva, não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida. Repare que o verbo deres está no futuro do subjuntivo. Isso significa que Ana não está estipulando uma data para o pedido dela ser atendido. Ela não está dando uma data para Deus, não está emparedando o Senhor tem que ser hoje, tem que ser até o próximo ano. Se até o próximo ano o Senhor não fizer isso aqui, eu abandono a casa de Deus, eu deixo esse negócio de cristianismo, de fé, eu largo tudo para o alto, tem mais, eu dou cabo na minha vida. Ela não fez nada disso. Com esse tipo de construção de frase, Ana está dizendo em outras palavras: Deus, isto é, se e quando o Senhor me atender. Que forma respeitosa de tratar com o Senhor. Isto é, se e quando o Senhor me atender, porque tudo o Senhor sabe. O Senhor sabe o que faz e eu confio, tanto nos teus planos, quanto nas tuas datas. É por isso que eu te digo, Senhor, se e quando. Que oração, meu amado. Que oração. Um outro detalhe muito curioso na fala de Ana aqui, é que claramente Ana não está colocando o sonho dela como prioridade absoluta, como acontece com uma penca de gente. As pessoas tendem normalmente a fazer do sonho delas, ou do problema delas, a prioridade máxima, de um jeito que às vezes faz parecer que nada mais importa, a não ser o sonho, a não ser o problema. Mas com Ana é diferente, tanto é que ela foi capaz até de fazer um voto. Ela diz a Deus, Senhor dos exércitos: Senhor, por misericórdia, realizar o meu sonho, eu abdico dele. Diga aí. Se o Senhor realizar o meu sonho, eu abdico, eu devolvo ele para o Senhor. O Senhor me dá, eu te devolvo. Isso é para te provar que o meu sonho não é a grande prioridade da minha vida. O Senhor me dá e eu te devolvo. Foi o que ela fez. Ana abdicou do sonho dela por Deus. Pergunta, não levante a mão. Você está disposto a abdicar do seu sonho pelo Senhor? E se Deus pedisse o seu sonho? Nessa noite o Senhor te pergunta isso. Você está disposto a abdicar do seu sonho por mim? Meu amado, eu espero que você nunca esqueça o que você vai ouvir agora. Quem está disposto? Vou mudar a elaboração da minha frase. Quem não está disposto a abdicar do seu sonho por Deus, não está pronto para ver o seu sonho realizado. Talvez até hoje, a única causa pela qual você não viu o seu sonho realizado ainda, é porque o seu sonho é sua prioridade e não o Senhor. Deus não divide o trono dele no seu coração com mais ninguém. Pessoas, coisas, projetos, mais ninguém. Sonhos, ele precisa ser o primeiro. Você quer contar com o Senhor? Então faça dele o primeiro na sua vida. Ana não apenas faz um voto, ela cumpre o voto. Ela prova que Deus é de fato o número 1 da vida dela. É exatamente assim que tem que acontecer. Não adianta tentar enrolar Deus ou as pessoas. Não adianta, meu amado. A sua vida vai mostrar para você mais cedo ou mais tarde se Deus é mesmo a sua prioridade ou se o seu sonho ou o seu problema é sua prioridade. E se você somente usou Deus no processo, tudo vai ficar claro um tempo. Tudo vai vir à superfície. Tudo. Se você somente usou o Senhor ou se Ele é realmente a sua prioridade. Mas ao longo da história, Deus sempre teve mulheres e homens prontos a entregar o próprio sonho a Ele, voluntariamente ou mesmo obedientemente, se Deus pedisse, como fez Abraão no capítulo 22 de Gênesis. O maior sonho de Abraão era ter o que mesmo, gente? Ter um filho, o sonho que Abraão esperou 100 anos para realizar, 100 anos. E quando finalmente Abraão vê o sonho dele realizado, enquanto Isaac, filho de Abraão, ainda era garoto, Deus chama Abraão e diz assim: Abraão! E Abraão responde: sim, Senhor, estou aqui. Até aí Abraão não fazia a menor ideia, meu Deus, do que ia acontecer. Ele não fazia a menor ideia do que Deus ia pedir dele.
E agora é que vem a ordem de matar um do coração. Se fosse você, provavelmente você caía duro, não sei se para trás ou para frente, talvez fulminado. É de matar um do coração o pedido de Deus. Ele diz assim, olha só, Deus diz, eu quero que você pegue seu único filho, o maior amor da sua vida aqui na terra, o seu sonho realizado em forma humana, leve até Moriá, chegando lá vai ter um monte que eu vou lhe mostrar, e eu quero que você sacrifique o seu filho em holocausto a mim, em oferta a mim. E o texto diz que na manhã seguinte, Abraão, sem questionar, ainda tem isso, sem questionar a Deus, sem entrar na caverna da depressão, como muita gente faz, embora com o coração apertado, é claro, mas sem duvidar da palavra de Deus, com lenha cortada para a fogueira que eles iam fazer, ele caminha junto com Isaac a Moriá, sobe no monte com ele, prepara uma fogueira com a lenha que eles trouxeram, e quando Isaac, que não é burro, olha para um lado, olha para o outro, e sente falta do que mesmo? Do cordeiro, fala assim, pai, é o seguinte, a gente tem aqui lenha, tem fogo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Meu amado, a resposta para essa pergunta é a profecia pela qual eu e você vivemos. Você vai escutar agora, da boca de Abraão. Foi Deus falando pela boca de Abraão. É a profecia pela qual eu vivo e você também. Sabe o que Abraão disse? Meu filho, quanto ao cordeiro, Deus proverá. Aleluia. Aleluia. Depois disso, Abraão amarra Isaac, como você sabe, ele desembanha a faca. Está com a faca na mão, prestes a sacrificar Isaac, e o final da história você já conhece. Antes que Abraão tocasse, triscasse em Isaac, o anjo do Senhor chama ele lá do céu e diz assim, Abraão, não toque no garoto, não toque, agora eu sei que eu sou o número 1 da sua vida. Agora eu sei que o maior da sua vida sou eu, você nem me negou o seu único filho, o seu sonho em forma humana, o maior amor da sua vida aqui na terra, você não me negou. Não toque nele. Mas não para por aqui, escute o que Deus diz a Abraão em seguida. Eu vou ler para você na versão NVT, nova versão transformadora, em Gênesis 22, 16 e 18. Se você quiser, abra sua Bíblia para você acompanhar aí. É uma fala extraordinária. Gênesis 22, 16 a 18. Mas deixe o nosso texto marcado que eu vou voltar para lá em Samuel, tá? Na NVT eu vou ler, ele diz assim, se prepare para escutar isso. Deus diz, uma vez que você me obedeceu e não me negou nem mesmo o seu filho, seu único filho, juro pelo meu nome, Deus dizendo, eu juro pelo meu nome que certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes e eles serão como as estrelas do céu e a areia na beira do mar, seus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos e por meio deles todas as nações da terra serão abençoadas, o Brasil será abençoado, Candelária será abençoada. Tudo isso, Abraão, porque você me obedeceu. Lembra do que eu falei lá no começo da mensagem? Deus honra e abençoa a sua obediência e a sua fé. Meu amado, a declaração profética de Abraão é a síntese e a substância do Evangelho. Deus proverá. Deus proverá o cordeiro. Deus é o grande Javé Jiré, o grande provedor da sua vida. Ele provê a oferta, não somente para você. Ei, se você está achando que Deus está realizando o seu sonho por você, Ele provê a oferta para você e para Ele mesmo. E para Ele mesmo. Então, Ana quis ofertar a Deus o sonho dela, quando o sonho dela nem ao menos tinha sido realizado. Como você pode fazer uma oferta quando o sonho é somente um sonho? Mas foi o que ela fez, então Deus proveu, Samuel nasceu, meu irmão. Samuel nasceu para se tornar um dos grandes personagens da história de Israel, um sacerdote, um profeta, um juiz, 3 em 1. Meu amado, Deus sempre proverá. Quando Ana precisou de um filho, Deus mandou Samuel. Quando Abraão precisou de um animal para o sacrifício, Deus enviou um cordeiro. Quando você e eu precisávamos de um Salvador, Ele mandou Jesus. Deus sempre proverá.
Mas antes de ver o sonho dela realizado, Ana contou o sonho dela para a pessoa certa. Ela insistiu em oração e ela mostrou para Deus que Ele era o número 1 da vida dela. Na vida de Ana ou na sua vida. Meu irmão, escute isso, os dias de tristeza sempre vão existir. Eu não gostaria de dizer isso para você, mas é fato. Sempre vão existir, eles são intercalados com alegria, mas eles vão sempre existir. Não permita... No entanto, não permita que esses dias de tristeza dê o tono, sabe? Dê o enredo principal da sua história, nem mesmo o clímax da sua história. Não deixe que esses dias roubem o seu sonho, não deixe que a tristeza roube o seu sonho. Em todo tempo Deus está no controle. Suas orações, elas não vão ser em vão num piscar de olhos. Escute isso, porque eu creio ser profético. Num piscar de olhos, quando você menos esperar, Deus vai levantar você, vai sacudir o pó da sua roupa, Ele vai lhe colocar no lugar de honra. Eli, o sacerdote, viu Ana orar com tanta angústia, mas também com tanta entrega, que ele profere no verso 17 um desejo profético que todo mundo também gostaria de ouvir. Eu vou ler aqui na versão NVI, Nova Versão Internacional. Escute que bênção de aquecer a alma. Ele diz assim para Ana: vá em paz, Ana, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Meu amado, a palavra diz que da boca pode proceder bênção ou maldição. É dito lá em Tiago isso. Bênção ou maldição. Isso significa que tanto a gente pode abençoar quanto amaldiçoar alguém com as nossas palavras. Com base nessa premissa bíblica, eu quero ser boca de Deus na sua vida agora. E eu quero dizer para você que veio para essa casa de oração desacreditado do seu sonho, que nesta noite eu faço minhas as mesmas palavras de Eli. E eu abençoo você com esta mesma declaração. Isso é para você que crê. Vá em paz. E que em nome do nome sobre todo nome, Deus te abençoe e te conceda o que você pediu. Meu amado Senhor sempre proverá. Feche os seus olhos, vamos orar. Deus, muito obrigado pela Tua palavra de esperança, Senhor. Eu mesmo preciso ser lembrado do quanto o Senhor se importa com tudo ao meu respeito, inclusive com os meus sonhos. Cuida dos meus sonhos e cuida dos sonhos dos meus irmãos aqui. Cuida deles, Senhor. Alguns aqui são Tuas ovelhas, outros irão se tornar, porque o Senhor sempre termina o que o Senhor começa, e o Senhor atraiu pessoas aqui a esta casa, uns para edificar, outros para salvar, quem sabe. Neste momento, ainda de olhos fechados, eu quero fazer uma pergunta. Aliás, eu vou fazer uma oração. Eu quero desafiar você a orar comigo, a entregar não só o seu sonho, mas a sua vida a Jesus. Porque se você só entregar o seu sonho sem a sua vida, você é um usurpador. Antes de tudo, você tem uma dívida de pecado para saldar com Deus, e você só consegue saldar através de Jesus. Então que seja Ele o seu advogado nesta noite, o seu salvador, o seu resgatador. Você que nunca confessou Jesus como seu salvador, esta é a noite. Então eu quero convidar você a orar comigo, repetir essa oração, entregando aquilo que é mais precioso a você, que é a sua vida, a Jesus. Não precisa falar com palavras audíveis, pode falar só na sua mente, Jesus tem acesso a ela. Então você vai orar comigo assim: Senhor Jesus, eu não quero te entregar só o meu sonho, mas a minha vida. Eu sou um pecador, eu preciso de perdão. E eu sei que na tua cruz, na cruz do Calvário, o Senhor pagou a dívida que era minha. Eu que precisava pagar eternamente pelas pendências que eu tenho com Deus. Eu nunca consegui mudar sozinho, me ajuda a mudar. Perdoa as minhas dívidas com Deus, seja o meu advogado, escreva o meu nome no livro da vida, e quando o Senhor voltar, eu quero que o Senhor volte para me buscar também, porque o que eu estou experimentando aqui, eu quero para a vida toda. Eu quero paz superabundante, eu quero alegria perfeita, eu quero tudo isso que eu só encontro em Jesus, só em Ti. Então eu te entrego a minha vida, a partir de hoje eu te declaro como o meu Senhor, meu Deus, meu Salvador. Amém.